Olá, gente, boa noite. Nós estamos começando mais um podcast Escola das Famílias. Desculpa, educação é o alvo, é que eu tô com dor de cabeça com a Escola das Famílias. Gente, hoje é um dia muito especial, né? Que a gente conta aqui com a Patrícia Patrício, ela que é. Se você tem Instagram, abre aí agora. Diretor, você que vai ver depois, abre lá porque o conteúdo te ajuda muito. Arroba Escola de Gestão Educacional, tudo junto. Você abre lá. Também, se você quiser curtir a Patrícia, arroba Patrícia Patrícia, tá? Ela é a nossa convidada de hoje para falar sobre um tema muito importante, que é essa coisa do é Dia das Mães ou Dia das Famílias? Patrícia, boa noite, esteja à vontade, aqui é o seu lugar, a sua casa, e você sabe que você está conversando com alguém que admira o seu profissional, a pessoa, e a maravilhosa forma que você é mãe daquelas duas, né, Patrícia? Duas. Duas filhas. Lívia e Luísa. Boa noite, Parabéns, Paulo. Patrícia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Os temas muito relevantes, muito importantes, né? O tema de hoje, principalmente, é Dia das Mães ou das Famílias, né? A semana passada eu vim a semana toda conversando com os meus alunos, minhas alunas, a respeito desse tema. E existe uma discordância muito grande, né? Assim, a pesquisa que eu fiz, nós temos 50% a favor do Dia das Mães e 50% do meu grupo ali, né, de seguidores lá na Escola de Gestão Educacional, eles são a favor do Dia das Famílias, né? Então, essa é uma discussão que precisa acontecer muito para a gente esclarecer muito as concepções, o que tem por trás, né, de cada decisão que a escola toma em relação às datas comemorativas, né? Então eu falo que estar certo ou errado vai depender do projeto político da escola, né? Então assim, o que prevê no seu projeto político, né? Qual é o valor da sua escola? A sua escola valoriza essa comemoração do Dia das Mães? Ou ela acha que é muito mais legal, muito mais democrático comemorar o Dia das Famílias? Né? Então, essa é a grande pergunta e nós vamos hoje bater esse papo legal aqui, né, Paulo? Isso. Patrícia, por que que Dia das Mães na escola pode ser bom e por que que pode ser ruim? Olha que pergunta estranha, mas é isso mesmo. Por que que a gente lida com essa bipolaridade, se é que a gente vai falar assim, ou com essa contradição de Dia das Mães ser bom ou ruim na escola? É legal demais, né? Não é estranho, não, né? É uma contradição, né? Pode ser muito legal, mas pode ser péssimo, né? Então eu falo assim que na dúvida, não faça. É, Eu sempre falo isso com as pessoas. Se a sua ação pode gerar algum constrangimento, se a sua ação pode gerar alguma ansiedade no outro, não faça. Então, o Dia das Mães, gente, é um dia muito especial. Mãe, né? Assim, ela pode ter todos os defeitos, mas foi ela quem te trouxe nesse mundo, né? Então, nós precisamos amá-la, nós precisamos comemorar o dia dessa mãe, homenageá-la. Sim, nós precisamos disso. Então, assim, comemorar o Dia das Mães na escola é muito legal, porque é um momento que eu tenho para dizer para essa pessoa o quanto ela é especial, né? Mas pode ser também um dia de muita ansiedade, de muita angústia para aquelas crianças cujas mães não são tão queridas, não são exemplo, né? Nós temos nas nossas escolas crianças que foram abandonadas pelas mães, crianças que nem conhecem as mães, nós temos crianças que perderam as mães muito cedo. Temos também crianças criadas pelo pai, criadas pelo casal homoafetivo. Então, são N realidades e que nós precisamos cuidar, né? Então, quando a gente
promove uma homenagem para a mãe, aquele momento pode ser um momento de tristeza para algumas crianças. Interessante isso que eu estava falando, Patrícia, porque, por exemplo, Dia dos Pais para mim era uma tristeza, né? Em virtude da minha história, né? Que não cabe aqui contar de novo, que eu já fiz as pazes com ela, mas assim, eu não tinha o pai enquanto declarado na minha certidão. Então, toda vez que a escola ou algum lugar perguntava o nome do pai, eu tinha que falar não declarado. Né? E sempre quando eu vou preencher algum documento, né? Eu vivia essa situação. Contudo, tem algumas escolas da educação infantil que falam assim que tem crianças que são órfãos de mães vivas. Patrícia, o que significa isso? Órfãos de mães vivas. Olha, você me deu uma oportunidade com essa pergunta, Paulo, de trazer um detalhe que eu não falei na pergunta passada, que é exatamente o conflito que a criança vive quando a mãe ela é viva, ela vive com a criança, mas ela não faz o papel, ela não é presente, né, na vida daquela criança. Então, órfã de mãe viva é muito triste. Não É é? muito triste. Então, o que é ser órfã de uma mãe viva, né? É aquela criança que não tem a presença, que não tem o amor, que não tem o acompanhamento, a acolhida, né? A segurança da mãe. E aí, gente, eu fico pensando como que essa criança vai se sentir naquele momento da homenagem, naquele momento festivo, como que essa criança vai se sentir? Você sabe, Paulo, que eu tive um aluno, na verdade, não foi uma vez só que isso aconteceu comigo, mas na época que eu trabalhava com educação infantil, né, alfabetização, há muitos anos atrás, a gente comemorava o Dia das Mães. Né? Então, assim, toda a formalidade, né, do Dia das Mães. E aí, uma das atividades que eu solicitei para as crianças é que elas desenhassem, né, ou fizessem um cartão muito colorido, muito bonito, expressando ali o amor para a mãe. E eu me lembro como se fosse hoje do meu aluno falando que não ia fazer. Aí eu falei para ele, mas por que você não vai fazer? Aí ele me falou, eu não gosto da minha mãe. Aquilo me deu assim E eu muito nova, há muitos anos atrás, a gente não era preparado para esses, né, para esses Esse momento Todd. esses momentos assim, né, muito diferentes. E aí eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu tentei negociar com ele, falei assim, olha, mas é sua mãe e tudo. E aí ele entrou numa crise de choro. Depois eu fui entender, né? Era uma criança que era abusada pela mãe. Então, são assuntos muito delicados que a gente precisa repensar para não constranger essas crianças. Muito sério, né, Patrícia? Uma pergunta que sempre me levou a pensar enquanto educador, enquanto pessoa humana, né? Porque a gente precisa pensar na humanização dentro da escola. Tanto é, Patrícia, que já deixo aqui no ar também o convite, dia 20 agora, nós estamos lançando um livro que eu estou simplesmente apaixonado por ele. Todo livro novo que vai nascer eu falo que eu mais estou gostando, né? Então, dia 20 agora, lá no auditório do Colégio SEB, Unimaster, no Buritis, nós vamos lançar o Sócio Emocional nas escolas, afeto, inclusão, limite e acolhida. Para tratar essa geração Covid, essa geração que veio depois da pandemia, que graças a Deus se foi, né? A pandemia. O Covid continua e os cuidados ainda, né? Depois do Covid, pode ser que a criança tenha sentido resistência com as mães ou muito aconchego com as mães. Outro dia, numa EMEI, uma Escola Municipal de Educação Infantil, eu ouvi da professora, talvez até mais de uma, elas falaram o seguinte, que muitas mães sentem ciúme delas, porque elas são do integral. Veja bem, são do integral. Então, elas ficam com a criança
sete Sim. horas, vamos dizer assim, no mínimo 7 horas por dia. E a criança, então, no Dia das Mães, ela queria dar presente era para a prof. E aí a mãe ficou um pouco entristecida, porque ela está Enciumada. batalhando, né, enciumada. Nós somos humanos, nós temos isso. Patrícia, como conviver com isso? Olha que situação difícil. A gente tem que ter muito cuidado, né, Paulo? O professor, ele é um modelo para os alunos, né? Então, assim, eu tenho até um livro que eu escrevi, é a minha dissertação de mestrado, que chama São Deuses os Professores, né? Lição mesmo. Então, e ali exatamente eu mostro como que o professor exerce uma influência grande, né, com seus alunos e como que ele é uma referência para esses alunos. Então, se essa criança quis homenagear a professora, né, no Dia das Mães, gente, olha que coisa linda, né? Eu acho que a gente precisa aceitar a verdade da criança, né? Se ela quis homenagear a professora, que ela, né, faça isso de direito. Agora, nós também temos que ter um jogo de cintura, porque como que eu vou eh, não vou reconhecer a mãe dessa criança naquele momento também, né? Então, é nosso papel, é nosso dever enquanto educador fazer com que essa criança reflita, né? Reflita. Que bom que ela tem duas pessoas com as quais ela pode contar, né? Que é a sua mãe, que é a sua professora. Então, eu acho que isso é muito da nossa responsabilidade, né? Fazer essa mediação, né? Mas eu fiquei curiosa, Paulo, que você me falou a respeito da sua história, né, em relação ao Dia dos Pais. Como que você se sentia, né, naquele ambiente de escola, então, né, no Dia dos Pais? Pois é, hoje eu acho tão bacana falar Dia das Famílias, sabe por quê? Família todo mundo tem, né? Vovó, Dona América, né, se foi no ano passado. Eu estava no momento em que ela fez a passagem. A titia Zilda, até hoje eu falo titia, tem 56 anos, né, gente, velho pra caramba. E mas o emocional da gente mexe muito quando tem um dia de uma pessoa que faz a diferença, faz falta na sua existência, né? A constelação familiar me ajudou muito, né? Muito embora algumas pessoas critiquem, né, constelação sistêmica, eu acredito que elas precisam estudar um pouco mais sobre isso, porque foi ali um recurso, né? Eu tinha muita dificuldade de falar a palavra pai, até que eu aprendi uma coisa, esse insight me ajudou muito. No meio da palavra Deus, tem duas vogais. Quais são? Eu. Então, um religioso, um amigo, falou comigo: olha de quem que você é filho, vou te mostrar agora. E ele circulou as duas vogais. Ele me alfabetizou emocionalmente. Que legal. E ele disse o seguinte: até o dia que, enquanto você não encontra essa história do seu pai, pode me chamar de pai, então estou te dando esse pai de presente aí, esse que está no meio aí. Você é filho do maior pai do mundo, então esquece desse negócio. Com 19 anos, eu fazendo um retiro espiritual, né? Sempre busquei esse caminho para mim, e busco até hoje. Foi renovador. Mas só que no dia dos pais na escola, eu jogava pedra na quadra, porque tinha futebol de pai contra os filhos. Eu não tinha pai, eu avacalhava. Favelado é fogo também, né? Não tem problema não, sou da comunidade. Mas assim, hoje eu sinto que essa falta, ela já foi suprida. Eu canalizei essa energia de paternidade para outras coisas. Por exemplo, eu considero hoje um educador, né, que ajuda na paternidade das escolas, das famílias e de tantas outras. Então, eu acho que o grande segredo não é querer ter, é ser. O solitário e o solidário só tem uma letra que diferencia as palavras. É o T de ter ou o D de doar.
Então, a pessoa solitária é aquela que quer ter muitas coisas. O solidário é aquele que quer doar e aí ele ganha muito. Exemplo, dia de hoje. A equipe da Malala me ligou, porque ela vem ao Brasil e ela sabe do meu sonho que é trazê-la em Belo Horizonte. Quer dizer, a equipe de uma prêmio Nobel me ligou. Não é legal isso? É muito legal. Um Esse é cara, reconhecimento, né, um Paulo? cara pobre, o cara, né, que cresceu na roça, depois veio pra favela, pra comunidade hoje que fala assim, né? Consegue isso. Então eu me senti muito lisonjeado e estou em busca aí dessa grana para poder trazer a Malala aqui para Belo Horizonte. Quem quiser ir nesse evento, tá, gente? Nós vamos fazer. Vamos trazê-la, porque ela vem no Rio. Então, o que custa, né? Só 45 minutos de avião. É, é preciso também ter esses sonhos, né? Sonhos bons, né? Dias de paz, dias melhores, né? O J Quest fala isso e é nisso que eu acredito. Então, mas não foi fácil. A escola tem que reaprender a lidar com essas linguagens afetivas. E é por isso que eu estou te convidando aqui. Como é que essas linguagens afetivas ajudam uma criança, Patrícia? Que é assim, olha, você pode, você consegue, é, precisa conversar com a mamãe sobre isso, precisa conversar com o papai sobre isso, precisa conversar com a sua família sobre como ela é diferente, né? Como ela não é usual na sociedade, que parece que é englobante, mas assim, por isso eu gosto de falar das famílias e não da família só. Patrícia, conta pra nós, como é que é acolher as famílias? Ô, Paulo, eu falo que antes de ser educador, né, nós precisamos ser mais humanos, né? Nós precisamos aprender no Evangelho a real, o real sentido do nosso trabalho, né, da nossa vida, que é amar o outro como ele é, né? Então, a educação mudou e com ela nós precisamos mudar a nossa maneira de ver a escola, de ver as famílias, ver os nossos alunos, né? Nós precisamos mudar a maneira com que a gente ensina. Então, não dá para ficar reproduzindo o que a gente fazia 10 anos atrás. Embora há 10 anos atrás, na escola que eu era diretora, já não tinha mais Dia das Mães, Dia dos Pais. Há 10 anos nós já fazíamos a festa da família, né? Eu falo que o E educador como é que é o nome dessa precisa. escola? É bom dar coisas, dar notas boas sobre educação na cidade, né? É a Rede Collegium, né? Olha que bacana. Parabéns, viu, Rede Colega. 10 anos atrás já fazia diferença. Já Desculpa. fazia diferença. E até hoje minhas filhas estudam nessa escola, né? Por uma comunhão de valores, né? Eu acho que é Sim. muito legal quando a Virgílio gente fez a diferença nessa cidade, né? sempre, Fundador. sempre, né? Virgílio Machado, um educador brilhante, Fora brilhante, da caixa. inovador, né? E então, há 10 anos ele já via, né, essa necessidade de mudar uma forma que era tradicionalmente esperada, mas com convicção, com argumentação, com verdade, com pensamento inovador, ele já transformou essa escola, né? Então, pensar na festa da família nos dá muito mais condições de incluir todo o formato de família. Porque hoje, gente, né, nós temos famílias, como você bem disse, Paulo, no início, né? A família nuclear ela não é mais a família predominante. E mesmo que seja predominante, se existem outros formatos de família, vovô, vovó, titia, 2 papais, 2 mamães, esses formatos eles precisam ter o mesmo lugar numa comemoração. Isso é interessante porque Cristo, né? Um dos grandes iluminados, mestres e rabinos que existiram aqui, porque Cristo foi rabino, tá, gente? Um mestre em Israel chamava rabino. Rabi era o nome menor para falar do mestre, né? E ele falou: Eu vim para que todos tenham ouvido.
Então, na escola, a gente não pode excluir, né? Lembrei até do Frater Nicásio. Eu vim para que todos tenham vida, né? Então, não dá para excluir família nenhuma, mesmo que você seja de uma ou de outra religião, que não é o caso. Mas, assim, as famílias estão com sede de ser acolhidas, né? A gente vê o pai chegando. Sabe uma coisa que acontece às vezes, Patrícia? Eu estou bem perto das EMEIs agora, e você também, né? A gente vê lá, a EMEI faz uma nutrição super saudável para a criança. Aí chega o pai com a batata frita, vacarando com os chips, né? Aquelas calóricos ali. Mas é o jeito dele de amar. É exatamente. E a escola, e eu falo muito, Paulo, com as coordenadoras, as diretoras dos próprios professores, que a escola precisa educar as famílias. Quantas famílias não comparecem às reuniões na escola, às comemorações, por não se sentirem contempladas? Então, se a escola é espaço de troca, eu preciso promover essa troca genuína. Então, você falava como é que a gente vai falar do afeto, vai trazer, né, essas questões socioemocionais. Eu acredito muito que isso passa por um diálogo aproximado com as famílias, né? Então, se a escola tem um projeto de lanche saudável e se a família leva uma batata, está na hora. A escola não está cumprindo a sua função social Isso. de trazer a família e apresentar para a família o projeto dela de educação integral e pedir a parceria dessa escola, dessa família. Semana passada, eu ouvi um desabafo da coordenadora de uma EMEI também. Ela, assim, frustrada, porque eles fizeram um projeto de alimentação saudável e a prefeitura investe muito, né, Muito. gente? A prefeitura de Belo Horizonte, gente, vamos falar sério, é um espetáculo. Assim, nós temos na educação do Estado de Minas Gerais um celeiro de práticas inovadoras, de Muito. pesquisa. Nossa educação em Minas Gerais, ela é incrível, né? E as prefeituras, a prefeitura de Belo Horizonte, né, e de região da grande BH, ela tem investido muito, Muito. 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 Olha, e aqui eu quero homenagear também a professora Macaé, a professora Sueli Baliza, isso independente de partido, tá, gente? Sueli Baliza, a atual secretária, que eu não sei o nome, eu gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, até convido para ela vir aqui um dia. Quem saiu, era secretária, saiu tem 20 dias, é a professora Ângela Dalben. A Ângela Dalben, isso mesmo. Maravilhosa. Consegue para ela vir aqui um dia, Patrícia, por favor? Ela foi da minha banca examinadora do mestrado, contribuiu demais. Uma grande querida, foi minha professora na UFMG. Competentíssima. E aí não é partido. Eu tô vendo lá. Não Outro é dia eu falei partido. velocípede numa e-mail, eles me riram de mim. É Velotrol. As crianças estão com Velotrol lindo. A alimentação Lindo. das crianças tá muito bacana. Os livros. Os livros. Outro dia eu vi nessa e-mail os livros 3D, que a gente sabe que são livros mais Caros, caros, né? Então, assim, os jogos montessorianos, material didático da primeira qualidade. Então, assim, as escolas estão muito bem equipadas. E elas são exigidas, né? Claro, existe um plano que eles têm que cumprir, um plano de Sim. metas. E, dentre eles, a alimentação saudável, eles precisam ter a horta, né? E aí, essa coordenadora falando comigo, triste, né? Frustrada, porque ela foi questionada pelos pais por que na Páscoa a escola não deu ovo de Páscoa, chocolate para a criança. Sim. E aí a coordenadora justificando, né, que eles tinham um projeto de alimentação saudável e que Páscoa não é ovo de Páscoa, não é ovo de chocolate, né? Então, assim, ela fez toda uma justificativa, uma defesa ali da opção da escola, mas que de imediato não convenceu as famílias, né? Então, o que eu sugiro sempre? Que no início de cada ano
a escola convide as famílias para a apresentação da proposta pedagógica. É fundamental que a escola apresente as intencionalidades, apresente os objetivos. Por que não vai dar ovo de Páscoa? Por que não vai ser Dia das Mães? A gente precisa falar todos os porquês para que a família compreenda. Porque a família não é obrigada a entender. Isso. Se a escola não explica e não convida para vir junto, a escola sempre terá uma resistência do outro lado. Se a escola convida a família para caminhar juntos, nós teremos um parceiro fundamental nesse processo de educação das nossas crianças e jovens. Que coisa linda. Inclusive, eu tenho uma isca. Sabe qual que é a minha isca para a família ir numa reunião de pais? É uma palestrinha pílula de 40 minutos. Eu falo que o filho vai apresentar alguma coisa. A família vem para tirar foto para colocar na rede social, Instagram, né, gente? Facebook, o pessoal ama, tira foto do filho, posta lá. Naquele momento ali é um pai e uma mãe modelo. Nada contra a rede social, mas ela ajuda a gente. E aí, enquanto o filho prepara a apresentação, né, a gente convida alguns palestrantes, Patrícia é uma delas, está aqui, da Escola das Famílias, para dar uma palestrinha relâmpago ali e dar uns toques para a família. Mas essa ainda é uma abordagem primitiva, no meu entender. As famílias tinham que ir sem nenhum atrativo. Elas tinham que ir porque é o filho delas que está ali. E quando o filho vê a mãe, ou vê o pai, ou vê alguém que é referência valorativa na vida dele, presente na escola, ele vibra. Lembra aí de quando você via alguém chegando lá, que era a sua família, você falava, é meu, é minha. Claro, Não é? porque quando seu pai, sua mãe, ou sua avó, seu tio, o responsável por você está na escola, ele está dando uma mensagem subliminar. Ele está dizendo o seguinte: Eu te amo. eu te amo. Você é importante para mim. Eu confio na sua escola. Porque quando o pai, o responsável, está ali naquela escola, ele está dizendo para o filho, olha, eu valorizo essa escola, eu confio nessa escola. E eu invisto tempo em você. Eu invisto tempo em você. Você vale a pena, não é assim? É Eu acho que isso mesmo. toda criança sente isso, né, É Patrícia? isso mesmo. É lindo. Pessoas aqui estão comentando, então nada mais do que ler para você. Annelise, nossa grande amiga também, consultora. Precisamos parar de romantizar a maternidade. A época que as mães ficavam em casa já acabou há anos. Mães não têm tempo de sair de casa para ir à festinha de escola. Radical, Annelise! Olha, mas ela não está errada, não. Quer que eu te fale? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu era diretora de uma grande escola no Rio de Janeiro e a gente fazia o Dia das Mães lá não por convicção, mas por pressão da sociedade. Por pressão. Era uma escola particular, a gente tinha que, em alguns momentos, ceder às pressões. E aí a gente fazia aquela comemoração ali no final da aula, enquanto a mãe ia buscar o filho, a gente fazia uma comemoração, etc. Só que isso era 11h30 da manhã. Era o horário em que as mães estão no trabalho. Então, a Annelisa está certa. No Rio de Janeiro, trânsito, hein? E no Rio de Janeiro, a mãe que trabalha lá na Zona Sul, a escola era ali na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. São 2 horas. Então, era muito interessante porque a gente fazia a comemoração para diminuir o conflito, mas a gente não conseguia. Porque aí tinha o conflito daquela mãe que não podia estar presente, aí ela vinha, ela reclamava. Desabafava, que a escola também não pensa, né? Que ela está lá na Zona Sul, são 2 horas para chegar na escola, enfim. De toda forma, vai ter um problema. E aí, essa coisa da mãe chegar atrasada na comemoração também. A mãe sai correndo do trabalho, perde hora do trabalho para poder chegar 5 minutinhos de comemoração para poder voltar. Então, assim, é uma coisa fora. E quando o trânsito atrasa, a criança já apresentou e a mãe chegou. Aí a decepção também é grande. Já vi em filme, já vi na vida real. Não, eu vi isso vários anos. A criança chorando que a mãe não chegou. Aí, quando a mãe chega, ela pede para repetir a apresentação.
Nós temos ali 10 turmas, imagina se eu for repetir a apresentação. Então, assim, E se gente, você não repetir, você é malvada eu da sou história, malvada. Eu falo que, malévola. assim, e qual que é mesmo a função da escola, com essa quantidade de evento, de data comemorativa? A gente fica naquilo que é periférico e não vai no que é, de fato, o A principal raiz da questão, objetivo. né? É a afetividade, é o encontro. Sabe, faz uma festa da família, um café gostoso, aconchegante, cada um leva aquilo que sabe fazer, vamos fazer um lanche compartilhado, sabe? E assim, e a gente vê o sofrimento dos professores ensaiando as crianças e não pode errar, e a criança é tímida. Gente, O menino é autista, tem é alguma exatamente, deficiência, ele não consegue, ele não quer. Falta sabe, respeito, né? falta. Eu hoje, na hora que eu postei o nosso podcast, o tema, né? Uma seguidora deu um depoimento triste, eu fiquei tão chocada com aquilo. Ela disse que perdeu a mãe, ela tinha 5 anos de idade. E ela tem, assim, uma memória vívida dos dias de homenagem Cada das ano, mães, cada ano, e que ela ficava do outro lado da quadra, sozinha, com alguém ali, com alguém tomando conta, né? Um educador de disciplinário, um educador apoio. de apoio, enquanto as outras crianças ficavam lá do outro lado, fazendo a homenagem. Então eu fico pensando assim, gente, falta de sensibilidade também, né? Da escola em não acolher essa criança, em não conversar com essa criança, não convidar alguém que está substituindo a mãe para representar a mãe, né? Então eu falo assim que é tão complexo e a gente precisa se preparar tão bem para esses momentos para que a gente não cause uma dor maior, né? Precisa de educação parental, né? Isso tudo que você está dizendo. Olha, veja bem os outros comentários aqui. Continua, Nelise. Outra coisa, datas comemorativas são comerciais, e somente isso. Qual a função dessa data? Ou o Dia dos Pais, ou da árvore? Não entendo essas datas. Sem contar que nem é uma data de origem brasileira. Ó, radical. A Fernanda Carolina também, nossa consultora, dizendo que, desculpa, gente, mas eu amo o Dia das Mães. Não estamos contra o Dia das Mães, tá? Aí a Vanessa tá falando, tô chegando atrasado aqui, mas acho que essas datas comemorativas atrapalham. Olha, Vanessa, obrigado, da Elo Consultoria, parceira nossa. E eu quero convidar você, viu, Vanessa, e todo mundo que trabalha com educação em Belo Horizonte. Em junho, nós vamos para a Serra da Piedade, onde nós vamos assinar uma carta onde vai nascer a Aliança Mineira de Educação. Um grupo de consultoria, de pessoas que dedicam sua vida para melhorar a educação de Minas Gerais, vai se reunir na Serra da Piedade em junho, onde nós vamos fazer um evento na Serra, porque é o ponto mais alto da região metropolitana, não por motivos religiosos somente, tem também educadores católicos, mas cristãos, espíritas, de todas as tradições, né? Onde nós vamos assinar a Carta da Educação Mineira, tá? Uma vez que nós estamos percebendo que os professores estão ganhando mal nas escolas particulares, na escola pública, né? Estão perdendo as suas bolsas de estudo, porque alguns sindicatos estão querendo tirar todos os direitos de profissionais que ralam para manter escolas capitalistas ou capitalistas no mercado. Então, nós precisamos começar a fazer um movimento profético que é anunciar coisas boas. Hoje é o Dia Internacional das Famílias. Dia lindo. Jair acabou de falar aqui. Anunciar coisas boas, denunciar coisas más e renunciar às coisas que atrapalham as crianças. Isso é profetismo, tá, gente? Profeta faz 3 coisas: anuncia, denuncia e renuncia. Tá? Aprendi isso com grandes pessoas aí, nesse mundo. Patrícia, por que Dia das Famílias, então? Pra gente deixar as pessoas assim mais... Ó, não é que a gente está excluindo o Dia das Mães, não. A escola pode preparar um presentinho? Pode. Faça um checklist inteligente, né? Quem tem. Crie um momento que não vá constranger aquela que não tem. Isso aí eu acho que é inteligência educacional. Queria te ouvir sobre esse aspecto.
Gente, é só para resgatar essa coisa do Dia das Mães, né? No início do nosso bate-papo aqui hoje, a gente falou exatamente dessa importância que é essa figura, né, feminina, essa figura que nos trouxe à vida, né? A mãe, assim, contudo, às vezes não uma mãe tão perfeita, né, como ela é pintada, mas é a mãe. A gente precisa homenagear. Porém, na escola, a história da escola, a nossa história na escola, nos mostrou que essas comemorações, elas trazem situações conflituosas, situações de constrangimento. Então, nós precisamos repensar. Assim como tudo que a gente sempre fez na vida, não é porque eu fazia que eu tenho que fazer eternamente, né? Então, as constituições elas vão mudando e nós precisamos pensar em novas estratégias, estratégias mais inteligentes, mais democráticas, mais, como que eu posso dizer, confortáveis, para que a gente possa acolher a todos. Então, por que festa da família? Porque nós temos aí crianças que não têm a mãe. Nós temos crianças que são criadas pelo pai sozinho, nós temos crianças que são criadas pelos avós, nós temos crianças que nunca ouviram falar no nome dessa mãe. Nós temos crianças que são filhos de pais, casais homoafetivos. Então, quando eu falo Dia da Mãe, eu estou excluindo todos aqueles filhos que não têm a figura, a pessoa, a personificação da mãe ali em casa. Então, eu preciso repensar isso. Se não é para todos, eu preciso repensar. Isso nos coloca diante de uma palavra, né, Patrícia? Que é a diversidade. Patrícia, qual que é a importância da diversidade dentro da escola? Vou te dar um exemplo. Eu estou modelando um curso de pós-graduação, que graças a Deus foi aprovado, mas o curso de pós-graduação que eu estou desenhando é ensino religioso e ODS. Um dos ODS é a questão de gênero. E aí, né, a gente está sempre batendo com isso. Sexualidade também é um tema que está chegando nas escolas e que não está colando muito, porque o discurso ainda é um discurso que não é civilizatório, vamos dizer assim. E outro tema que tem chegado na escola, e todos estão ligados à maternidade, né? Porque muitas pessoas falam assim, essa mãe não cuidou bem desse filho e por isso que ele tem esse comportamento. Né? Como se a mãe fosse o único registro que a criança tem na memória afetiva e efetiva dela. É fácil ser mãe, Patrícia? Fala pra mim. A pergunta é... Eu enrolei para falar essa pergunta. É fácil ser mãe? Porque também, se o menino tá bem com a mãe, tadinha. Por exemplo, minha mãe. Ela saía para trabalhar de manhã, não me via. Chegava de noite, eu estava dormindo, porque eu era brincalhão, fazia muita bagunça. Dormia logo, cansava. E ela, empregada doméstica, ela não me via. Nem por isso, pô, minha avó, minha tia, as pessoas que cuidavam de mim, meus tios, gratidão a todos, né? Eles cuidaram de mim. E eu ia com ela trabalhar na casa de família, ficava no famoso quartinho da empregada. Lá eu aprendi a ler muito. Então, assim, é fácil ser mãe, porque mãe também, né, padecer no paraíso, né? Tá aí o chavão que todo mundo fala, né? E aí? Ô, Paulo, alguém falou aí que a gente tem que desromantizar, né, É. a figura da mãe. Eu demorei para poder ser mãe porque eu tinha muito medo de não dar conta de ser mãe. Eu acho que é o maior desafio que alguém pode enfrentar na vida é o desafio da maternidade. Tem muita gente que não concorda comigo, né? São pessoas que, sabe aquela coisa assim, nossa, é o meu sonho de vida é ser mãe. O meu também, mas é tão complexo
que eu adiei por medo de não ser uma boa mãe. Porque a gente, né? A gente que é mãe, a gente acha que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser a prova de qualquer questionamento, a gente, né, é a super Mulher Maravilha e a gente tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta do marido, tem que dar conta dos filhos e, e é muito Já me exigente. cansou, né? Só de você falar essa rotina toda. É muito exigente. Então, assim, e aí eu ainda tenho que sair correndo para chegar na festa do dia na escola dos meus filhos no dia da festa, não posso me atrasar ou eu não posso falar que eu não posso ir, né? Então, assim, é muito pesado, é um peso muito grande. Mas é, eu acho que assim, é o sentido da minha vida, são minhas filhas. Não, outro dia teve festa de 15 anos lá, né? Eu vi a Teve. balada. Ó, Patrícia, que vestido lindo, hein? Você viu? Eu vi, que eu sou observador, tá? Eu achei lindo, achei uma foto do seu marido com, né, com elas, com você junto. Dançando a Lindo valsa, demais, né? né? Então, assim, ser mãe é muito difícil, mas o retorno que a gente tem quando a gente vê os filhos bem encaminhados na vida, né? E eu falo que isso é o preço todo, né? É o sentido da nossa vida. Agora, Paulo, tem, o- tem a maternidade que não deu certo, né? Assim, não é que não deu certo, Tem, mas como tem tem aquelas. casamento que não deu certo, Tem tem. as situações que a mãe fala assim, poxa, né, eu falhei, eu não consegui. Não foi uma mãe suficiente N- boa, como Então, assim, diria Winnicott. é um assunto muito espinhoso esse, né, que nós É, estamos conversando aqui. Mas ele é muito necessário, porque quando a gente lança luzes sobre um assunto muito espinhoso, a gente tem que ter coragem de falar, sim. mas nós estamos fazendo pensar também. Tem algumas coordenadoras e orientadoras em várias escolas tão caretas. Eu tenho que falar isso, porque é o desabafo. Porque elas querem criar uma modelagem de comportamento para uma juventude dos anos 80, 90. E nós estamos no século XXI enfrentando uma globalização, uma diversidade, é, uma comunicabilidade civilizatória totalmente diferente. Veja bem, antes você mandava uma carta, ela demorava um tempo para chegar. Hoje, com o WhatsApp, você chega na hora. Já viu a criança que chama a mãe na escola pelo WhatsApp e a mãe já chega para brigar assim, em questão de minutos? Sim, às vezes a coordenadora não sabe o que está acontecendo, porque aconteceu naquela hora na sala e o filho já mandou para a mãe e para o pai. Aí eles chegam na escola, a coordenadora nem tomou conhecimento ainda, óbvio que não, porque a coisa aconteceu lá na sala. A professora está mediando, porque quem precisa mediar situações, conflitos de sala de aula é professor, não é Ai, coordenador, obrigado, não. Patrícia, por você falar essa frase. Você pode repetir, por favor? Quem é responsável pela sala de aula é o professor, não é o coordenador. Quem precisa mediar conflitos de disciplina dentro de sala de aula é o professor, não é coordenador, não é o diretor da escola. Quando eu chamo o coordenador para minha sala, eu estou dizendo que eu não tenho autoridade suficiente para resolver aquele problema. Isso, muito sério isso. Então, quando a gente estava falando que a mãe chegou lá na recepção da escola e falou: Olha, o meu filho está falando que ele apanhou aqui agora, eu vim aqui resolver. Eu quero falar com a coordenadora falou: Mas eu não estou sabendo de nada. Mas como que você não está sabendo se meu filho está apanhando na escola? A famosa mãe Lady Kate, né? Talvez que chega cobrando só direitos e tem Sabe? deveres, né? A coisa está lá. Então, assim, o WhatsApp, ele veio para dar velocidade, mas ele traz esse problema. Porque para a gente dar uma solução para um conflito, eu tenho que esperar a poeira baixar. Concorda comigo? Sim, sim. Decantar. Tem que decantar, tem que maturar. Eu não Ô, ô, posso. em Belo Horizonte tinha um arcebispo aqui, que depois tornou cardeal, Dom Serafim, que ele falava assim, Paulo, deixa eu decantar. Eu era muito espontâneo com o Dom Serafim, né? Assim, ele era um líder aqui da igreja católica, né?
E você sabe que quando chegava um arcebispo, as pessoas tinham o hábito de beijar as mãos, beijar o anel dele, né? Eu não beijava o anel dele, então eu ia pegar na mão dele. E aí ele pegava na mão assim. Aí eu falava, Dom Serafim, ou o senhor pega na minha mão com a mão inteira, então eu vou saudar o senhor, não. Boa noite, tudo bem. Aí ele falava, ai, Paulo, já chega na PUC, né? Porque eu era do DCE da PUC. E ele me conhecia porque eu fazia greves lá, né? Você sempre foi revolucionário, né, Invadi a Paulo? reitoria, 1992, maio, esse mês, né? Fantástico, fui expulso de lá pela polícia. Fiz a reintegração de posse depois da nossa ocupação de mais de 60 dias lá dentro da reitoria. Moramos lá, sentei na cadeira dele. Veja bem, Você Dom sempre Serafim, transgredindo, que né, Deus me Paulo? perdoe. O Dom Serafim, ele tinha esse jeito de pegar na gente que não era nada afetivo. Eu falava, não, é porque são muitas pessoas. Eu falei, não, mas eu sou único. A mãe pensa assim do filho, né? Meu filho é único. Veja a mãe de um delinquente, a mãe de uma pessoa que cometeu algum crime, ela vai lá, fica nua, entra dentro da penitenciária. Já acompanhei também com esse mesmo homem, Dom Serafim. Ele tinha um carinho muito grande pela pastoral carcerária. Uhum. E eu, nessa época, tinha uma cruz enorme, assim, que quase nem cabia no meu peito. Eu ia também visitar os presos. E as mães iam. Elas tinham que ficar nuas, né? Porque pode levar droga em algum lugar, passar por aquela revista toda, entrar. E a mãe estava ali do lado do filho. É um amor incondicional, não é, Patrícia? É um amor incondicional, você tá doido. E a escola tem que lidar com esse sentimento incondicional e colocar limites e regras. Isso é fácil, Patrícia, para você que já foi diretora, gestora? Tem um psiquiatra, Dr. Ângelo Gaiarsa, não sei se você Nossa, conhece. demais, hein? Eu escutava o Dr. Ângelo, eu era adolescente, porque eu escutava através da minha mãe, né? Minha mãe gostava Uau! de ouvi-lo, De pedagoga para de pedagoga, né? pedagoga para pedagoga. E uma vez eu ouvi o Dr. Ângelo Gaiarsa falando uma coisa que eu fiquei chocada, mas depois eu fui entender. Ele falou exatamente o seguinte: o grande mal da humanidade são as mães. Você acredita? Ele falava isso Olha, no programa. tá vendo? Era um programa de rádio, né? Coisa antiga, né, Paulo? Era um programa Não, de mas assim, rádio. já passaram-se alguns anos. Detalhe, né, Patrícia? Para com isso. É isso mesmo. E ele falava que é isso, porque assim, a mãe, ela tem o poder de amar e de colocar no caminho, mas ela também tem o poder de desviar, né? De estragar. Então, em nome do amor incondicional, a gente erra muito, né? Sim. A gente não dá limite, a gente não acredita na verdade, porque eu sempre vou acreditar cegamente no que o meu filho falou e meu filho não mente. Então, assim, a gente fica um pouco cego, né? O amor é cego, né? O amor É é o mito cego. grego, É um né? mito grego. Patrícia, uma pergunta. E a mãe que fala mal da professora no WhatsApp? Ô, Na frente do gente. filho. Ela digita assim, não, essa professora fez uma... Aí ela vai, coloca no grupo e o filho fica constrangido porque ele gosta das duas. Já viu a criança que gosta das duas? Claro. Gosta da mãe, gosta da professora. E de repente ele é obrigado a ficar com uma bolinha de ping-pong, porque é assim, né? Um bolinho de tênis, desculpa. E de ping-pong ali naquela briga em que ele gosta das duas, mais ou menos como filho de casais separados, onde um fica tentando puxar a sardinha para um lado, o outro para o outro. A criança vive dramas, né, com relação à maternidade. E o educador acaba sendo aquele líder da maternagem, aquele que tem que ser materno dentro do ambiente de profissionalizante, né? Que a escola ali ele é um profissional. Por isso eu não gosto que chama nenhuma professora de tia, Não, gente, pelo amor né? de Deus, professor não é tia. Professor é profissional. Prof, né? No Ela mínimo, né? estudou. Eu nem gosto de prof também, não. Vou falar bem Por que verdade. você não gosta de Eu não prof? gosto, eu gosto de professora. Oh, Prof parece que é uma coisa assim, sei lá, sabe? olha só, a Patrícia Prof é uma... criticando o prof. eu não gosto. Que bom, Eu Patrícia. sou mais. Eu gosto mais da formalidade. Olha, Engraçado, né? Por mais assim, eu tenho um pensamento transgressor, sim, inovador, criativo, mas em relação ao meu nome de professora, você não abre eu mão. não abro mão. Eu também gosto de falar, professor Paulo.
Professora Patrícia. Charme, né? Profissão do caramba, né? Prof, parece aquela coisa assim. E pro? Também não gosto, Não gosto. Mas eu respeito. Mas é melhor do que tia. Mas é melhor que tia, 1000 vezes melhor. Nossa, mãe, 1000 vezes melhor. Pois é, Paulo Freire precisa ser lido e interpretado. Mas eu quero retomar o que você falou Do WhatsApp. Do WhatsApp, gente. É uma falta de ética, né? É uma falta de respeito, é uma falta de ética. Eu estou desqualificando a escola que eu escolhi para os meus filhos. E não é assim que se resolve. Até engraçado. Eu estou desqualificando. A pessoa pede hambúrguer e depois fala, não gosta de hambúrguer. Então, assim, por que eu não vou lá na escola resolver o meu problema, ao invés de botar o meu problema no grupo de WhatsApp, para buscar aliados, para me fortalecer, para eu ir lá na escola? Não é assim, gente, que funciona. Patrícia, você já enfrentou grupo de mães que se reuniram no WhatsApp, algumas até sem saber o que houve, mas foi apoiando? Muito. Não é uma situação assim, muito louca. Assim, Olha, grupo não tem outra de palavra para WhatsApp, falar. Paulo, eu vou te ser sincero, grupo do WhatsApp, grupo de mães em WhatsApp, é um espaço que ele Se não for bem monitorado... não é nem isso. É um espaço que não é saudável. Não é saudável. É uma terapia de grupo mal feita? É louco aquilo ali. Tem umas mães muito bem intencionadas que se posicionam para ajudar as outras, né? Mas é uma loucura. Tipo assim, gente, cadê o calendário de prova? Alguém pode me mandar o calendário de prova? Alguém pode me mandar o contato da coordenadora? Alguém pode me... Sabe aquela coisa assim? Você já leu o portfólio do seu filho? Vamos comparar os portfólios. Vamos comparar. Seu filho já está lendo, o meu não está lendo ainda. Educação infantil eu só brinco. Como é que faz? Meu Deus, gente. Que loucura isso. É uma paranoia. Aqui, alguns recados, Patrícia. Patrícia, as escolas ainda são tão atrasadas que no ano passado meus estudantes não puderam dançar menino com menino e menina com menina. Detalhe, com 9 anos. Lá na escola teve o sábado em família. A criança levou toda a família para um sábado com diversão com todos os familiares da criança. Muito legal. Olha que legal Vanessa isso, Araújo. Tem criança que leva até os bichinhos de estimação, Annelise. Costumo dizer, as mulheres grávidas, crescei, multiplicai-vos e mantém os professores da educação infantil empregados. Tem que aumentar o número, né? Digo, mantenho. Paulo, eu também invadi a reitoria. Olha, Vanessa, também. Vanessa, você parece ser uma pessoa tão séria. Eu não estava no dia que a polícia tirou os estudantes de lá. Eu não dormi lá nesse dia. Ai, Vanessa, eu estava. Apanhei um pouco. Naquela época, tá? A polícia batia. Patrícia, lidar com mães de crianças atípicas, então é bem complicado com relação à questão de limites? Pergunta boa. Nossa, que pergunta boa. Paulo, a inclusão, né, ela foi a melhor coisa que pôde acontecer para uma escola. E nós aprendemos muito com as crianças atípicas. Nós aprendemos muito, porque a gente não sabia lidar com a criança atípica. E muitos casos que vão aparecer na nossa escola, nós vamos precisar descobrir como lidar. Depois da pandemia, mais ainda, né, Patrícia? Né? Mais ainda. Então, nós precisamos, assim, primeira coisa, um diálogo muito próximo, acolher essa mãe que já sofre por natureza e sofre pela rejeição. Quantas mães que eu conheço de filhos com filhos atípicos que bateram de cara na porta de várias escolas porque a escola não recebia. Não tem vaga mais. Tinha vaga até hoje, 10 horas, agora já não tem mais. Então, assim, é uma peregrinação dessa mãe. Primeiro, com os médicos. Segundo, com as escolas. Terceiro, com os amigos. Né? Então, para a gente entender um pouquinho do lugar dessa mãe, a gente precisa trazer essa mãe para perto. Eu tive um caso de trigêmeos
atípicos. Pensa os 3 filhos com situações bem severas. 2 com... Eles tinham uma paralisia cerebral, e eles andavam na cadeira de roda, né? E uma já com andador. Nós precisamos adaptar a escola para essas crianças, né? Bebedouro, porque isso eu estou falando de coisa de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Sim, Então, assim, não tinha uma exigência ainda, nem a parte de legislação, para a escola ter um ambiente adaptado, né? Eu recebi também uma criança com nanismo, que a gente tinha que pensar assim, como que essa criança vai abrir a porta da sala? Então, era coisa que a gente nunca tinha pensado, nem o arquiteto escolar tinha pensado, né? Então, como que a gente aprende com essas crianças e como que as crianças acolhem de uma forma tão bonita, tão pura, diferentemente dos seus pais. sim. Porque eu já recebi Grupos, né? grupos pedindo porque a criança está muito agitada, a criança está agressiva, está atrapalhando a aprendizagem. É custoso. É. Essa luta pela inclusão, né? E aí eu deixo um convite, né, gente? A gente sempre constrói os livros da Educação ao Alvo com temas pertinentes à educação. Hoje eu recebi um elogio de uma grande profissional, né, que eu admiro muito. Ela disse: Paulo, seus livros são os livros coletivos que vocês propõem educação ao alvo. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente é uma equipe. Tem a ver com o que está acontecendo no chão da sala de aula. Enquanto eu vejo algumas pessoas romantizando muito a inclusão na educação infantil, é um dilema. E o nosso próximo livro é sobre isso. Eu estou muito feliz porque algumas professoras de Santa Catarina aderiram ao projeto, me conheceram lá. Estou indo lá para a cidade de Rio do Sul, né, dar uma palestra lá. Também estamos indo fazer o CONEP, o Congresso Nacional de Primeira Infância, em Manaus, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Agora Fortaleza, com um grande parceiro que está abrindo, Recife, com o ex-aluno que está organizando tudo. Então, assim, nós vamos levar o CONEP para mais lugares, o Congresso Nacional da Primeira Infância. Por quê? Porque eu acredito que a gente tocando nesses assuntos logo na primeira infância, os pais já se conscientizam para o restante da jornada escolar, que é intensa, né, Patrícia? Patrícia, você vai falar no CONEP, né? Como é que vai ser sua palestra? Já preparou, Patrícia? Ô, Paulo, essa palestra ela está pronta, né? Mas você sabe que em função de uns últimos acontecimentos, eu estou pensando em remodelar, Isso é lindo quando isso acontece. sabe? A educação é muito dinâmico, né? É, E as coisas vêm acontecendo numa velocidade muito grande, então não dá para a gente ficar reproduzindo muito. Nós temos que criar novas alternativas, novas esse estratégias. negócio de criar eu gosto demais. É, Patrícia, e se você tivesse de mandar um recado para sua mãe? Que ontem foi dia das Ah, mães, né? Vai ficar gravado, hein, Patrícia? Capricha. nossa, minha mãe é minha grande inspiração, sabe? Mamãe é educadora também. Ficou órfã muito cedo e, pela educação, ela criou a família, porque ela é filha mais velha e criou a família, os irmãos, né? Porque eles ficaram órfãos muito cedo. E a mamãe, ela é uma pessoa que ela traz um exemplo de garra, de determinação, de resiliência tão forte. Porque se a gente for ver a trajetória dela, uma trajetória muito sofrida, e onde ela chegou, porque ela tem uma fé inabalável, Isso eu percebi. ela tem uma fé inabalável, ela é resiliente, ela é resignada, ela aguenta o Ela é tranco, antifrágil. ela é antifrágil. E ela já tinha 3 filhos
e ela pegou uma quarta filha para criar num abrigo de crianças ali no Padre Eustáquio. E ela sempre levava a gente lá para poder brincar com as crianças, né, órfãs. E essa menina puxou a saia dela e falou: tia, me leva para morar com você. E é minha irmã querida. Que linda, eu Então, conheci. assim, a minha mãe, gente, ela me ensinou o caminho da educação. Ela me ensinou, Graças a Deus que ela te ensinou esse caminho. graças a Deus. Meu pai não queria, não. Meu pai falou: você não vai ser professora, não, porque professora sofre demais e não ganha quase nada. É uma verdade É também. uma verdade, mas eu falei: gente, eu vejo vocês tão felizes com a profissão de vocês que não tem como eu não ser influenciada, né? Por isso, nossa convenção coletiva tem que ser negociada, viu, gente? Os dois lados. Os sindicatos precisam sentar, parar com esse negócio de romantizar, que tá fazendo megas eventos e deixando os professores ganhando pouco. Pois é. Mas Públicos e particulares. isso mesmo. Tô bravo Paulo. hoje. Então, hoje ele tá demais. Mas eu quero mandar um beijo grande para minha mãe e dizer para você que eu te amo infinitamente. Eu devo a minha vida a você. E quero dizer que você pode contar comigo pro resto da sua vida. Nossa, que lindo. Nós vivemos tempos em que algumas mães, né? Essa frase sua me inspirou a fazer essa pergunta. São deixadas em centros geriátricos, Patrícia. Como é que você faz essa leitura assim, né? Porque, dado o grau de psicoadaptação, algumas pessoas parecem que psicoadaptam com a dor dos outros. Ah, não, ali vai ser mais bem cuidada. E eu até nem julgo isso. O meu julgamento severo é com quem deixa e não vai visitar. Eu queria te ouvir. É o abandono, né, Paulo? Eu também não julgo o fato de você levar o idoso para uma casa, né, de idosos, um lar de convivência, porque às vezes ali ele vai estar mais amparado do que em casa sozinho, né? Então, assim, ou em casa sozinho, ou lá no lar dos idosos sozinho, né? As duas coisas são muito ruins, né? É o péssimo e horrível, né? É o péssimo e horrível. Então eu falo, porque os nossos pais, eles viram nossos filhos, né? A vida é muito bonita. Eles nos ensinam para que depois a gente possa cuidar deles, né? Eles cuidam da gente para que depois a gente possa cuidar deles. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente não pode deixar para o outro fazer, né? Então, assim, é muito triste a gente ver que os pais, mães, avós, né, tios, estão sendo esquecidos nas próprias casas. Patrícia, resumindo, você, diretora de uma escola, se tivesse de decidir entre fazer o Dia das Mães e o Dia das Famílias, qual seria a sua decisão? Não tem dúvida. Eu faria o Dia das Famílias, sem dúvida nenhuma. No primeiro e no segundo semestre? Olha eu complicando. Olha, eu faria no segundo semestre, que é onde a igreja, né, ela comemora, é o mês das vocações, né? Então, segundo o que eu Que legal. aprendi, né, a constituição de uma família, ela é vocacionada, né? Isso. Agora, vamos pensar que se eu fizer no segundo semestre, eu vou estar privilegiando os pais, eu faria uma em maio e uma em agosto, para democratizar mesmo. Perfeito. Algumas escolas do Brasil fizeram a seguinte experiência. Dia de quem cuida de você. Sim, O que você acha da ideia? legal demais. Porque aqui a gente está discutindo ideias, né, gente? Ideias podem ser debatidas, rebatidas, aceitas ou contrariadas, porque o debate é isso. Nós estamos voltando num cenário mais democrático no Brasil, né? Oxalá. Graças a Deus. Então, podemos debater essa questão da inclusão, a questão de como cuidar desse corpo,
né? Que é a família. A família é um corpo, né? Se ela adoece, é porque tem que cuidar dos vírus, né, Patrícia? Se um adoece, adoece todo mundo, né, Paulo? Meu tio está na UTI agora, meu tio Daniel, né? A gente está recebendo notícias constantemente dele. E esse nome tão lindo desse homem que também enfrentou os seus leões. É assim a vida, né? Se a gente não, se não cuidar dos pequenos, né? E aí eu queria que você pensasse agora como se eu estivesse dizendo para uma criança amar esse ser que a trouxe para o mundo. O que você diria para uma criança assim, como aquela que no início da sua carreira disse não gosto da minha mãe? Hoje, qual seria a sua resposta, o seu comportamento? Pergunta veio agora, tá, Patrícia? É aquela coisa louca. Eu gosto desse queima-roupa, É, né? Faz a gente raciocinar rápido. metacognição. Metacognição. Mas a gente tem que falar com o coração, né, Paulo? Então, assim, o que falar quando uma criança está sofrida ali, acuada, né? A gente tem que falar que ela tem que colocar para fora o sentimento dela, mas entendendo que a mãe, ela fez o que ela precisava fazer, sem culpa, sem julgamento. Ela foi o melhor que ela conseguiu ser. Então, é nosso papel também mediar esse sentimento. Eu jamais poderia, né, questionar a criança, mas por que você não gosta? Ou então você tem razão de não gostar. Jamais. O educador não pode fazer isso, né? Nós temos que acolher, abraçar essa criança, né? É isso que a gente tem que fazer. Abraçar com palavras. A sua mãe foi o melhor que ela conseguiu ser. Então, ame a sua mãe. Sim. Patrícia, quero te agradecer muito por essa conversa. Acho que eu aprendi, tenho plena certeza que eu aprendi muito nessa noite. Graças a algo que sempre que eu encontro com você, né, parece que você também escolheu a sabedoria como propósito de vida. Então eu sempre aprendo muito quando te escuto aqui no Instagram, que é Escola de Gestão Educacional. Isso. Aguardem o vídeo da Patrícia também na Escola das Famílias. Ela é uma das nossas consultoras. Ela estará presente na sua EMEI. Escola das Famílias parou, por enquanto, para formar as famílias da educação infantil. Quem sabe daqui a 5, 6 anos a gente vá para o primeiro ao 5º ano, mas vamos fazer uma geração de Escola das Famílias na educação infantil. Caso você queira fazer contato conosco, é só mandar um recado lá no @Paulo H. Souza Alves. Pode falar também com a Patrícia lá na Escola da Gestão Educacional, porque o mais importante, gente, é a gente criar um grupo de pessoas que esteja interessado em fazer da educação o seu alvo. Esquecendo de tudo que fica para trás, a gente segue em direção ao alvo, como diria Paulo lá nas suas cartas, meu xará, tá, Paulo? Ganhou meu nome, né, velho? Antes de mim. Então, muito obrigado a vocês. Um abraço ao Jair, ao Hermes, à equipe toda, ao pessoal que nos acompanha toda segunda-feira, quem esteve conosco até agora, essa paciência enorme. Você, das 340 escolas que recebe diariamente, ou diariamente não, semanalmente o nosso podcast, leve a Patrícia também para dar uma palestra lá na sua escola, né, velho? Tá perdendo tempo. Um abraço, tchau, Patrícia, obrigado. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada a você por estar aqui nos prestigiando. Um grande abraço. E na segunda-feira que vem, dia 20, o papo é emagrecimento. Como a gente vai cuidar da nossa saúde com uma educadora física e uma nutricionista. Educar o corpo para melhorar a mente, viu, gente? Tô dentro dessa. Um abraço, tchau.